Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, Evangelho de Lucas 10, 21 a 24. Jesus exulta no Espírito Santo e diz: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Primeiro tem a exultação no Espírito Santo. Tem gente que fica só nisso. Passa a vida toda só nessa exultação, não consegue aprofundar não, vida toda. Mas ele não fica só nisso, ele fala, e ele vive, né? Nem todos vivem. Eu te louvo, Pai. Primeira coisa é o louvor, que chama a Deus de Pai. Não era comum chamar Deus de Pai, porque os judeus não chamavam, só de Deus mesmo. Senhor do céu e da terra, Ele cria tudo. Porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, bem feito, e as revelaste aos pequeninos. Pequenino aqui quem tem fé, quem acredita. Não é só pequeno na altura não, nem na idade. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Ele faz o que o Pai quer. Pouca gente faz, inclusive dentro da igreja. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ele tem consciência disso. E tudo que ele tem foi dado pelo Pai. Pouca gente tem consciência. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Não conhece mesmo não, porque é um Deus só. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E ele não revela a todo mundo não. Só revela a quem tem fé. Jesus voltou-se, depois que ele falou isso, palavras duras, né? Ele volta para os discípulos e fala só para os discípulos, né? Felizes os olhos que veem e que vós vedes. Mas não é só ver não. Tomé queria ver e não acreditava. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis e quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Ainda hoje, né? Hoje nem querem mais ver, né? Ninguém está interessado mais não. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Como eu falei, dentro da igreja católica também tem. Não é só fora da igreja não. Aí tem o Isaías, que eu já disse que esse período do advento, o Isaías é lido. Nascerá uma haste do tronco de Jessé. Jessé aqui é o pai de Davi, né? Então está falando, é um salmo messiânico isso aqui, falando do rei. E a partir da raiz, que é o próprio Davi, que Deus escolheu, surgirá o rebento de uma flor, a descendência de Davi. E sobre essa descendência ele fala que repousa o Espírito do Senhor.
os dons do Espírito Santo, espírito de sabedoria e discernimento, conselho, fortaleza, ciência e temor de Deus. Mais importante, ele não colocou aqui, se chama discernimento. Pouca gente tem, inclusive dentro da igreja. No temor do Senhor, encontra ele seu prazer. Temor do Senhor não é ter medo do Senhor. Ter medo, ninguém tem que ter medo de Deus, não. Mas tem que ter temor. É a virtude da religião. Que o Rator é cansado de falar aqui. Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. Não mais falar não. Ele não julgará pelas aparências que vê. A maioria julga pelas aparências. Nem decidirá somente por ouvir dizer. A maioria decide, julga pelo que ouve dizer. Mas trará justiça para os humildes. Deus é justo, Ele vai julgar tudo e todos, não vai deixar nada. E uma ordem justa para os homens pacíficos. Pacífico não é covarde. Também já disse aqui várias vezes. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. O mal não resiste diante do Senhor. Aí fala da correia da justiça, mais uma vez, ele vai julgar, né? E salvará aqueles que são fiéis. Não é todo mundo, não. Nem todo aquele que diz Senhor vai entrar no reino de Deus, não. Depois do versículo 6 e diante, fala de um período idílico, né? O lobo e o cordeiro vivendo juntos, aqui na terra não vive, né? Então é no céu. O leopardo deitando-se ao lado do cabrito é uma imagem, também aqui na terra é impossível. O bezerro e o leão comerão juntos, uma criança poderá tangê-los, é uma época que só se entende na ressurreição. A vaca e o urso pastarão lado a lado, uma linguagem que só se entende pela ressurreição. Enquanto suas crias descansam juntas. No final, ele diz que a terra estará repleta do saber do Senhor. Ainda não está. Quanto às águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé, que é Davi e Jesus, se erguerá como um sinal entre os povos. Esse sinal hoje é a Igreja Católica. Hão de buscar as nações e gloriosa será a sua morada. Nem todos vão morar na Igreja Católica. Só aqueles que seguirem a palavra de Deus, senão não vai entrar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.